Deus cria o homem e a mulher e tudo o que existe neste mundo, a criação, o grande ato da criação em Gênesis. Porém, conhecemos a história do pecado original. O homem e a mulher são seduzidos pelo demônio, que faz com que eles comam desse fruto proibido, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e acabam cometendo esse pecado, o pecado ao qual são expulsos do paraíso, perdendo essa graça ao qual Deus teria dado no início da nossa humanidade ao criar o homem, que é estar perto dele, próximo dele, estar com ele, estar no paraíso, sentindo, conversando, estando continuamente com Deus. E aí aquela grande ordem que Jesus havia colocado sobre a terra se tornou em uma desordem com o pecado. É o fruto do pecado, a desordem na nossa vida. No meu entendimento, às vezes eu começo a pensar, Deus, ele se angustiou muito com isso. Imaginemos, Deus fez o plano da criação, criou o homem, e o homem, querendo esta liberdade, querendo essa autonomia, peca contra Deus. Deus, ele, no sentido assim metafórico, sofre com essa realidade. E ao mesmo tempo ele quer consertar o que o homem estragou. Quer solucionar isso que acabou sendo ocasionado com o pecado. E é por isso que acontece a encarnação. Deus se faz homem. Deus se aproxima de novo do homem para poder salvar, redimir, devolver as graças que ele tinha perdido com o pecado original. Dar de novo a vida. Dar de novo a vida. E nesse processo da encarnação, Jesus vem sobre a terra, vive toda a sua vida escondida, posteriormente a sua vida pública, e ali na sua vida pública fazendo milagres, abençoando, ressuscitando, ensinando, viveu toda essa realidade humana, como nós vivemos aqui na terra. E tudo isso ele sabia que iria culminar com o momento principal, que é a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O momento da nossa salvação. E depois, ascender aos céus, subir aos céus. Porém, ao mesmo tempo, o pensamento de Jesus é este: eu vou realizar toda a obra da salvação. Vou subir ao céu, mas vou deixar a minha humanidade, os meus filhos aqui. Depois de tudo que eu realizei nesses anos passados aqui na terra, é como se ele dissesse: quero permanecer. E é o que nos diz o apóstolo e o evangelista São Mateus: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, no capítulo 28. Jesus, ele pronuncia essas palavras sabendo que ele vai ascender, mas que ao mesmo tempo ele quer permanecer conosco. E é então na última ceia, onde ele reúne os seus apóstolos para a despedida, uma despedida que se faz permanência. Estarei convosco todos os dias. São Pedro Julião Aimar, o santo ao qual nós vivemos a sua espiritualidade, ele tem uma meditação muito bonita que diz o seguinte: toda uma pessoa, quando vai se preparar para a morte ou já alcança uma certa idade, ela realiza um testamento deixando por escrito os seus bens, tudo aquilo que tem, aquilo que possui, para os seus entes queridos. São Pedro Julião vai dizer que a última ceia foi o testamento de amor de nosso Senhor. Porque ainda em vida, ele quer dar a cada um de nós uma herança. Ele quer fazer o seu testamento para deixar aquilo que ele tem. Mas se nós formos ver, o que tinha nosso Senhor em vida? São José, quem sabe, tinha algumas madeiras, algumas ferramentas como carpinteiro. Nossa Senhora era uma dona de casa,
Tinha as coisas normais de uma dona de casa e a própria casa onde eles viviam, mas não tinham grandes coisas. Mas o que Jesus quer dar como herança, como testamento, é a si mesmo, é a si próprio. E é então onde ele doa tudo aquilo que tem, ou seja, toda a sua pessoa a cada um de nós. E se doa utilizando uma matéria, pão e vinho, né? A forma comum daquela época de se alimentar, estabelecendo nessas matérias a sua presença. Isto é o meu corpo. Isto é. De forma real, de forma substancial. A partir desse momento é onde começa a existir a Eucaristia. Mas começa a existir a Eucaristia como fruto de uma presença de Nosso Senhor permanente aqui na terra. Como fruto daquilo que Ele está realizando, que é entregar-se totalmente para a nossa salvação e para a nossa redenção. E depois, com o envio dos apóstolos em Pentecostes, esta Eucaristia que se faz presente em toda a humanidade. Por isso nós poderíamos responder agora como segundo passo. O que é Eucaristia? Ele, Nosso Senhor, né? Aquele mesmo Deus que criou o céu e a terra, que criou o homem, aquele mesmo Deus que, vendo o homem negar a Ele, pecar contra Ele, desobedecendo e comendo um fruto proibido, agora quer dar outro fruto, que é Ele mesmo. Enquanto um fruto nos tirou a graça e nos trouxe a morte, agora Ele institui um fruto, que é Ele mesmo e que dá a vida, que dá a própria graça, Nosso Senhor. Não mais o pecado, não mais a morte, mas a graça, a vida, a Eucaristia. Aquele mesmo Jesus que se encarnou, que se fez carne, que nasceu, que foi colocado numa manjedoura, aquele mesmo Jesus que andou, peregrinou, aquele mesmo Jesus que curou, que ressuscitou, é o mesmo Jesus que se encarna em cada Eucaristia, em cada Santa Missa. É o mesmo Jesus que opera os milagres, as curações, as ressurreições, os ensinamentos, através da sua presença eucarística. É o mesmo Jesus. O que é Eucaristia, senão Nosso Senhor? Se for resumir em uma palavra ou em uma frase o que é Eucaristia, eu a defino como amor. Porque se formos colocar um logismo aqui, uma regra de 3, Deus é amor, conforme nos ensina São João na sua carta. Deus é amor. A Eucaristia é Deus. Ou seja, a Eucaristia é amor. A Eucaristia é o amor, a Eucaristia é Deus, já que Ele é o amor e Ele é Deus. A Eucaristia se resume nisso, no amor. No amor de Deus, que quis se fazer carne, e querendo se fazer carne, se fez alimento, Eucaristia, pão, e um amor de entregar-se na cruz, mas entregar-se todos os dias, no Calvário do altar, mas como alimento na comunhão. Todos os sacramentos são prova do amor de Nosso Senhor, mas a Eucaristia é Ele. Todos os sacramentos são sinais do amor visível de Nosso Senhor, mas a Eucaristia é o próprio amor que se faz concreto. Santo Tomás de Aquino, ele coloca muito bem, chamando a Eucaristia de Santíssimo Sacramento. Todos os sacramentos são importantes, mas todos os sacramentos contêm a graça. A Eucaristia é a própria graça. Os sacramentos nos concedem uma graça, a graça do batismo, de sermos perdoados os nossos pecados, de termos como herança o céu, de sermos filhos de Deus, a graça do perdão dos pecados, o sacramento da penitência, sendo reconciliados. Mas a Eucaristia não contém a graça, a Eucaristia é a própria graça, é o fruto da graça. Por isso Santo Tomás de Aquino a chama de Santíssimo Sacramento,
porque é um sacramento 3 vezes santo, se formos colocar em outros idiomas. E é interessante, também percebemos uma questão, falando do amor de Jesus na Eucaristia. Quando ele está na última ceia, ele pronuncia uma frase muito importante. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou amou-os até o extremo. O interessante é que essa frase, ela não é pronunciada na cruz. Ela é pronunciada no momento da instituição da Eucaristia, sabendo que, consequentemente, o que viria era toda a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Mas o amor extremo, o amor até o fim, é no momento em que Jesus está instituindo a Eucaristia e o sacerdócio. É o coração de Cristo nesse momento que se faz presente. Por isso, é desta forma como Ele nos ama até o extremo, nos ama até o fim. Essa união que Jesus faz, sacerdócio e Eucaristia, o Padre que nasce da Eucaristia e o Padre que dá a Eucaristia. Como é bonito perceber isso, né? Uma questão muito interessante é que o único sacramento que, de forma essencial, precisa se acontecer em uma missa é o sacerdócio. Pode acontecer batizado sem missa, pode acontecer até uma confirmação sem a missa, pode até a unção dos enfermos, o matrimônio, mas o sacramento da ordem acontece dentro da Eucaristia, porque o sacerdote nasce da Eucaristia e posteriormente o sacerdote faz com que a Eucaristia nasça de novo, se encarne Jesus em nossos altares. Vendo então esse contexto histórico da Eucaristia, desde o momento do Gênesis, a criação, até chegar à encarnação, a ceia e esse fruto do amor de nosso Senhor, percebemos que a Eucaristia é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé porque a nossa fé é cristocêntrica. No centro da nossa fé está Cristo. Cristo é o que gira nós, é o eixo no qual gira toda a fé da igreja em volta. E Cristo se faz presente de forma real, substancial, física, na Eucaristia. Por isso, a Eucaristia é o centro da nossa fé. Ele ali, com o seu corpo, o seu sangue, sua alma, sua divindade. E é uma presença que se faz em todos os lugares onde está o sacrário, onde está um sacerdote, onde está um altar. E a igreja, o sacrário, o altar são os centros da nossa fé, porque dali brotam os momentos eucarísticos, brota a Eucaristia. A qualquer momento que eu quero encontrar Jesus, eu o tenho. Tenho no sacrário, tenho na Santa Missa. Ele está ali. Ele é o centro. E é interessante quando Jesus pronuncia aquela frase: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E aonde eu encontro para poder fazer tudo? Da onde eu recebo a força para viver a minha fé? Da onde eu me alimento para poder seguir caminhando nessa estrada rumo ao céu? Na Eucaristia. Na Eucaristia. É ali que nós temos o centro da nossa vida, porque é dela que emana toda a nossa vida espiritual. É dali aonde nós encontramos a própria presença de Cristo aqui na terra. São Pedro Julião tem uma frase interessante que ele diz assim: quereis encontrar Jesus? Quereis falar com Ele? Quereis procurar a Ele? Não fique olhando para o céu, vendo as nuvens. Não fique olhando ao seu redor, vendo a criação. Ide à Eucaristia. Ali Ele está, com o seu corpo, com o seu sangue, sua alma e a sua divindade, todo inteiro.
na Eucaristia. Por isso, os papas, e pego ultimamente os escritos pontifícios dos papas, colocam como a Eucaristia sendo o centro da nossa fé. São João Paulo II, em 2003, escreveu: Eclésia da Eucaristia, a Igreja da Eucaristia, a Igreja que é feita da Eucaristia e para a Eucaristia. Somos Igreja, mas somos Igreja porque nascemos da Eucaristia. A Igreja nasce na Santa Ceia, nasce no Pentecostes, no momento em que eles estavam unidos para celebrar a Eucaristia. Papa Bento XVI, no ano de 2007, escreve Sacramento Caritatis, o Sacramento do Amor, essa exortação magnífica que eu recomendo que você a leia. É impressionante como o Papa vai colocando o mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia. E ele coloca como título Sacramento Caritatis, Sacramento do Amor, e continua: Eucaristia, fonte e ápice, culmen da vida e missão da Igreja. É na Eucaristia em que nós encontramos todo o sentido de nós sermos católicos. Nós encontramos todo o sentido da nossa fé. Encontramos todo o sentido do amor, porque foi a maior prova de amor, junto com a cruz, porque podemos colocar tudo num processo só, a paixão, morte e ressurreição, como fruto da Santa Ceia, a Eucaristia. Por isso, é importante estar muito atento, porque se eu acabo perdendo a minha fé na Eucaristia, ou se eu acabo relaxando, uma palavra bem vulgar, relaxando na minha fé eucarística, deixando um pouco de lado, relaxando na minha vivência eucarística, é eu estar tirando um dos principais alicerces da minha fé católica. O sentido da fé. Viver para Cristo. E Cristo vive na Eucaristia. Por isso, é a necessidade de eu conhecer a Eucaristia, procurar estar perto dela, amá-la, adorá-la, agradecer este mistério, vivenciar com toda a alma, com todo o coração, o que é a Eucaristia. É interessante se a gente voltar no contexto histórico da nossa fé. Até o século XI, nós não tínhamos heresias eucarísticas. Ninguém negava a presença de Jesus na Eucaristia. Mas a partir daí, com Berengário de Tours, começou esse sentido. A Eucaristia como um símbolo. A Eucaristia como um pão bento. E a Igreja sempre rebateu. A Igreja sempre foi em defesa da Eucaristia, porque sabe da importância dela. Em 1264, o Papa Urbano IV estabelece o Corpus Christi, a festa do corpo de Deus, para dizer: é ali que está presente Jesus Cristo, e nós devemos adorar, engrandecer, louvar, levá-lo, para que as outras pessoas também o adorem. Dar a dignidade, dar a honra, dar a glória. A teoria protestante contra a Eucaristia fez com que fosse um dos principais temas do Concílio de Trento, para perceber como a Igreja sempre saiu em defesa do mistério eucarístico. E eu, como católico, eu, como cristão, devo ser o primeiro a amar, a adorar, a estar com a Eucaristia. Hoje nós vivemos uma dificuldade na nossa humanidade, que é a pandemia. E quem sabe a pandemia nos fez desligar um pouco da Eucaristia. Isso é um perigo muito grande, em que todos nós estamos vivendo. Não só de nos desligar da vivência eucarística, mas também de desvalorizar. Tudo volta ao seu normal e a gente vê que a grande barreira está na Eucaristia. Não pode, não deve, é imprudente. O acesso à Eucaristia muitas vezes é bloqueado. E como isso vai falhar na nossa vida espiritual? E nós precisamos estar atentos,
reforçar a nossa fé, ir à procura da Eucaristia, adorar, reparar, suplicar, agradecer, alimentar-nos de nosso Senhor. Poderíamos pensar, mas Padre, eu aqui em casa rezo, vejo a missa através dos meios de comunicação, Jesus também está presente em mim? Sim, Jesus também se faz presente, Jesus tem a sua presença, Deus se faz presente em todos os lugares pela sua presença onisciente, porém, temos que perceber uma questão, um exemplo que eu coloco. Eu estou aqui numa gravação, aqueles que estão comigo estão tendo a presença física do Padre Sérgio. Você que está me assistindo agora está tendo somente uma presença virtual. Com certeza, eles que estão aqui comigo estão tendo um contato maior, uma relação maior. Você vai ver esse vídeo e depois vai saber que existe o Padre Sérgio, mas quem sabe não vai ter uma relação comigo diária ou uma relação como eu estou tendo aqui. A presença de Jesus na Eucaristia faz com que eu mantenha uma relação física com Ele. É uma relação total. Imaginemos, você está vendo o Papa pela televisão, está assistindo Ele, você acolhe o Papa na tua vida. Tem a presença do Papa no seu coração de forma espiritual, porque está acolhendo o ensinamento dele, está ouvindo o que ele está dizendo, está vendo a imagem dele. Porém, se o Papa bater na porta da tua casa, a diferença é 100%. Ele está ali. É o Papa na minha casa, é o Papa que senta na minha mesa, toma o meu café, come comigo. Eu posso contar algo para ele, se eu estou vendo pela televisão, eu não posso contar nada para o Papa. Agora, se eu estou com ele ali, posso tocá-lo, posso senti-lo. A presença real de Jesus na Eucaristia faz com que eu tenha essa relação, essa intimidade maior. Tenho a presença de Deus na minha vida, na minha alma, com um estado de graça. Mas nada se compara com a presença real de Jesus na Eucaristia. Ali é Ele, com o seu corpo, com o seu sangue, sua alma, sua divindade, ao qual eu posso me alimentar, ao qual eu posso olhar para Ele na Santíssima Hóstia, no sacrário, no ostensório e dizer: Senhor, eres Tu, o mesmo Jesus que andava em Jerusalém, pela Galileia, o mesmo Jesus que curava, o mesmo Jesus que fazia milagres, o mesmo Jesus que ressuscitava, o mesmo Jesus que instituiu a Eucaristia, que morreu na cruz e que ressuscitou, é o mesmo Jesus que está aqui, diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Quão importante é nós estarmos perto dele, e perto dele de forma física. De forma física. Por isso, sendo a Eucaristia o testamento do amor de Cristo, sendo ela o próprio amor com maiúscula, nosso Senhor, sendo ela o centro da minha vida, o centro da vida da Igreja, o centro da vida cristã, ame a Eucaristia. Ame a Eucaristia. Uma das formas mais essenciais e mais primordial de eu demonstrar o meu amor para com Deus é estar com Ele, junto dEle, adorando, agradecendo, pedindo perdão, suplicando, mas aos seus pés. E os seus pés, a seus pés, é ali, diante do sacrário, diante do ostensório, diante do altar que está Nosso Senhor na Eucaristia, na Santa Missa, diante da Eucaristia, da hóstia consagrada. Que esta meditação que eu tive com você, meu irmão, minha irmã, possa fazer com que o seu coração cresça no amor. Cresça no amor que brota do coração eucarístico de Cristo. Eu sempre gosto da expressão
Coração que fala ao coração. Se nós formos ver de onde brota a Eucaristia, senão do coração de Cristo. Porque se Deus é amor, e o amor, a forma de expressar-se é com o órgão do coração, a Eucaristia brota desse coração eucarístico de Jesus. E este coração eucarístico de Jesus se dá como alimento. Eu me alimento dele. E é onde o coração eucarístico de Cristo, que adentra o meu ser, deve transformar o meu coração em coração eucarístico. É o coração de Cristo que fala ao meu coração. E a partir desta união de corações, o meu coração consegue também manifestar para o coração dele aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, as minhas necessidades, colocando aos pés dele a minha alma, a minha vida, a minha família e todos os contextos que giram em torno a mim. Que nós possamos falar ao coração de Cristo, que nós possamos adorar, alimentar-se, buscá-lo, fazer da minha vida, fazer do meu ser uma total entrega de amor a Cristo, como Ele continuamente se dá na Eucaristia, como uma total entrega de amor dele a cada um de nós. Que o amor eucarístico possa resplandecer na sua vida e no seu coração, pedindo essa graça sempre a Deus, de poder estar diante dele o adorando. Obrigado a você que me acompanhou até agora. Desejo tudo de bom para a sua família, para a sua vida, e que você possa, na medida do possível e o mais rápido possível até, buscar uma igreja, olhar para a Eucaristia e dizer: Senhor, Tu estás aí. E agora, como Tu estás aí, eu quero estar aqui, aos Seus pés, te adorando. Que a bênção de Deus desça sobre ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.